Shalom, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre a nossa próxima festa que vai entrar agora, Rosh Hashanah, que é também o dia de Yom Teruah. Yom Teruah é o dia da festa das trombetas. Eu queria ler com você aqui. Está em Levítico 23, O título aqui, ele na minha Bíblia, na versão da Scofield, Almeida Corrigida Fiel, ele fala: a profecia do reajuntamento futuro de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, o 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas na santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Amém? Então, essa daqui é a instrução para o Rosh Hashanah, para Yom Teruah, que é o dia das trombetas. Nós estamos no ano de 2017, ele vai cair na quarta-feira, no nosso calendário aqui no Brasil, no dia 20 de setembro ao dia 22 de setembro, de quarta a sexta-feira. Rapidamente falando, a festa das trombetas, nós que acreditamos no Mashiach, que Jesus é o Messias, nós acreditamos, também como os judeus também acreditam, que ao som das trombetas, o Mashiach vai aparecer nos céus e vai resgatar o seu povo, ao som das trombetas. E nós que somos crentes em Deus, nós cremos que essa vai ser a primeira ressurreição, onde nós vamos ir para o céu e vamos viver os 7 anos de festa de noivado, né? E é muito interessante porque a festa das trombetas, o Rosh Hashanah, ele é o primeiro alerta para os 10 dias de arrependimento que vão acontecer do dia 20 de setembro até o dia 30. E anunciam também o dia do perdão, o dia da expiação, que é o Yom Kippur, que vai acontecer dia 29 de setembro. Então, há uma anunciação para 10 dias de arrependimento para acontecer a expiação. Então, nós que acreditamos que Jesus vai aparecer nos céus, a trombeta vai ser tocada, nós vamos viver essas bodas, né? O pessoal que vai ficar aqui na Terra, eles vão ter esse período para se arrepender por não ter acreditado que Jesus era o Messias. E depois vai ter o dia do perdão, que vai ser o Yom Kippur. E é muito interessante porque isso também precede a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, onde nós vamos tabernacular com Jesus, com o nosso Yeshua HaMashiach. Então, o meu foco aqui é falar um pouco sobre a festa das trombetas. Na festa das trombetas, era tocado a trombeta, obviamente, e esse instrumento aqui, o shofar, que era a trombeta da época. E na festa das trombetas é tocado 100 vezes. E nós temos 4 toques oficiais. Um é o tequia, o segundo é o shevarim, o terceiro é o teruah e depois vem o tequia gedolá. Eu vou fazer esses toques aqui e vou explicar um pouquinho alguma coisa sobre eles. Então, o primeiro é o tequia. Ele é assim. Esse é o toque tequia. Ele significa o quê? A presença de Deus anunciada. Quando Moisés queria anunciar que a presença de Deus estava ali na tenda, era tocado esse shofar. Os shofaristas eles iam lá e tocavam esse toque, o tequia. Ele também era um toque para a chamada para ouvir a palavra de Deus. Tá? O segundo toque é o shevarim. É esse daqui. Esse segundo toque, ele era uma chamada para o quebrantamento, para arrependimento, né? E também é uma chamada para o pessoal reunir o lixo, todos os dejetos que eles tinham, né,
produzido e queimar. Todos reunirem, jogavam aqueles dejetos ali no meio do lugar determinado e eles iam colocar fogo naquilo ali, mas por uma questão de saneamento básico também, né? Mas tem o sentido profético, que eu vou falar daqui a pouco. Temos também o teruá, que é esse aqui. Esse é o teruá. Teruá, ele é considerado um toque para batalha, para chamada para batalha, um alerta. Você vê que como ele tem 9 sons mais staccato, ele é uma chamada, ele tem um som meio que tipo de alerta, alguma coisa está acontecendo, né? Ele era muito usado para alerta e para batalhas. Quem usava muito ele eram os próprios atalaias, né, que ficavam de vigia, né? Chamavam para ficar esperto para a batalha que poderia estar acontecendo, né? E nós temos também o tequiá guedolá, que seria a mesma coisa que um tequiá, só que guedolá maior. Seria assim. É um tequiá maior, vai o fôlego do cidadão para tocar. Eu vou falar um pouquinho agora sobre alguns significados proféticos desses toques. Há quem fale, é uma cultura aqui passada, que explica que o toque no shofar, o primeiro toque mais baixo, simboliza o homem, nós, e o segundo toque, Deus. Então, um significado profético que eu consigo entender em cima dessa situação: o primeiro toque, né, o mais baixo, mais grave. O segundo toque, né, primeiro. Primeiro toque mais grave, segundo toque mais agudo. O primeiro toque, o mais baixo, sou eu, o homem. O segundo toque, mais agudo, representando Deus. E há um sentido profético que, assim como os caminhos de Deus são mais altos que os meus caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus caminhos, que os meus pensamentos também, né? O conhecimento de Deus é muito maior do que o meu, a grandeza de Deus, né? O próprio profeta João Batista falou que é importante que ele cresça e que eu diminua, né? Então, nos toques no tequiá guedolá, nós podemos ver que nós somos pequenos e Deus é muito grande, certo? E eu acho muito interessante que, analisando nesse ponto profético, no toque do Shevarim, o arrependimento, o quebrantamento, aquela reflexão para nós entendermos o que nós estamos transgredindo contra Yeshua, Deus ele é muito presente de nós. Então você vai ver o toque, uma comunicação, eu e Deus, um relacionamento que Deus ele chama a igreja de noiva. Jesus ele fala que a igreja é noiva. Então você vai ter um relacionamento, homem Deus, homem Deus, homem Deus. Então há essa compreensão profética. E engraçado que o teruá também é um som de batalha. E geralmente você vai ver que o judeu ele não faz. Tem gente que faz esse som de batalha muito livre, né? Tipo. Ou mais toques também. Né? Ou subindo, né? Tem gente que faz toques dessa forma, mas de conhecimento que você vai falando com as pessoas, eles falam que o oficial é, né? O oficial seria esse. Então, naquela mesma altura que você usa para o toque da voz de Deus, né? Então, quem nos dá o alerta não somos nós homens, mas Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então quem vai convencer a gente de se arrepender vai ser o Espírito Santo. Quem vai convencer o homem e falar, olha, alerta,
acorda, o tempo é chegado, o fim está próximo, é o Espírito Santo que está em nós, habita em nós como templo dele. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, né, no Tekiá Gedolá também, o segundo é muito extenso porque é uma confirmação, depois de você entender que Deus é mais alto que você, mesmo Deus sendo mais alto, no Shevarim, que é o segundo toque, você entende aquela questão que Jesus, sendo Deus, ele esvaziou-se a si mesmo para se tornar um homem. Ele cresceu como homem. Às vezes as pessoas não conseguem entender que Jesus em carne, ele nasceu, aprendeu a falar, porque ele se esvaziou totalmente de ser Deus naquele momento, né? E ele aprendeu a falar, aprendeu a andar, entendeu? Acredito que Maria e José criaram ele como uma criança normal, porque quando viram ele lá com 12 anos, conversando na sinagoga, eles ficaram assustados. Meu Deus, esse menino não foi o que eu criei. Por quê? Porque ele estava começando ali a ter as características de Deus também, que é a sabedoria. Ele foi buscando tudo isso em Deus. E eu creio que ele fez isso para entender qual que era o nosso sentimento. Ele nos ama tanto que o próprio Mashiach, que ele veio na terra, cresceu como homem, trabalhou. A palavra diz que ele era experimentado no trabalho, né? Então ele se fez homem como nós, e aí no Shevarim a gente entende esse relacionamento que ele queria ter, para nos conhecer de perto. Então ele não queria ser somente o Deus grande, o Criador do universo, ele queria ser o Deus homem, o menino que nasceu. E nós sabemos que depois desse Yom Teruah, não digo fisicamente nessa festa, mas esse Yom Teruah que vai ocorrer, que vai ser o dia que Jesus aparecer lá nos céus e subir, e depois ele vai vir e vai reinar aqui o milênio. Então ele não vai ser somente aquele menininho, ele vai ser o nosso rei, o Mashiach mesmo, que todos esperam. Não que ele não tenha sido na outra vez, né? Vocês entenderam. Um outro ponto que eu quero colocar aqui, muito interessante, é o seguinte. Em Mateus 6, no versículo 9 para frente, Jesus ele ensina uma coisa que quando eu entendi essa situação com o significado do Rosh Hashanah, eu falei, meu Deus, eu preciso de compartilhar isso. Mateus 6,9 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Certo? Essa é a oração que muitos conhecem, muito clássica, a oração do Pai Nosso. Olha que legal que eu queria colocar com vocês. Vamos pensar na oração do Pai Nosso no sentido profético do toque dessas 4 organizações de toque do Rosh Hashanah. Então, eu quero separar aqui em 4 partes. Primeiro, Tekiá. O Tekiá, no caso, eu estou exaltando e enaltecendo a presença de Deus, certo? E declarando, Deus está aqui, a palavra de Deus vai ser lida. Então é aquele momento de louvor. É aquele momento onde eu vou dar uma ação de graças para Deus, certo? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aí, um momento de louvor, um momento de pedida que venha, Maranata, né? Venha o teu reino, mas enquanto o próprio Mashiach não aparece e vem resgatar o seu povo, que o reino de Deus, que é paz, justiça, amor, que esse reino ele seja estabelecido aqui. Essa é uma oração, é um pedido também. E o pão de cada dia nos dá hoje, é aquela gratidão, aquela ação de graças. Isso é uma essência, sim, do Tekiá, que é chamando a presença de Deus. Deus diz que ele habita em meio aos louvores, certo? E ele diz também, entrem na minha presença com ações de graças, ok? Olha que legal, o primeiro toque do Tekiá. O segundo é o Shevarim, correto? Que é uma chamada para quebrantamento próprio. Qual que é a segunda parte?
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O pedido de perdão e o quebrantamento, a ausência de orgulho, a humildade, o caráter de servo, quando você fala assim, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Eu estou falando, Senhor, só você pode perdoar as minhas dívidas. Eu estou confiando que o Senhor perdoa as minhas dívidas. Eu quero fazer uso da graça que o Senhor me deu através do seu sangue derramado na cruz. E assim como eu perdoo, Senhor, que não haja orgulho no meu coração. Eu quero perdoar o meu irmão, independente do que ele faça, né? Esse é o Shevarim, que é você tirar o lixo para fora, né? Que é você se quebrantar. E depois, teruá, batalha, certo? Um alerta. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Certo? Rapaz, então, não nos deixe cair em tentação. É um clamor por libertação, um clamor por entendimento, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu tenho essa convicção, esse entendimento, eu vou lá e começo a estar o quê? Alerta, preparado, certo? Para qualquer situação. E depois o Tekiá Gedolá. Pois teu é o reino, o poder e a glória. O Tekiá e o Gedolá, para sempre. Amém. Certo? Então, quando eu entendi o Pai Nosso ligado à vinda de Jesus, à festa que é um ato profético para a volta do Mashiach, eu falei, eu quero compartilhar isso. Aí, enquanto eu estava pensando nessa situação também, eu pensei numa outra coisa também que veio as duas compreensões ao mesmo tempo. Então eu queria abrir com vocês lá em Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Certo? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí vem a armadura, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Certo? Vamos separar isso aqui. É muito interessante. Nós vamos separar isso também nesse sentido profético do Yom Teruah e do Rosh Hashanah. Então, queria colocar aqui o Tekiá como as sandálias de preparação do Evangelho. Uma forma de adorar, eu até anotei aqui para não perder, né? Uma forma de adorar a Deus aqui na Terra por pouco tempo, né? Pouco tempo porque o fim está próximo. Propagando o Evangelho seria o Tekiá. Eu adoro a Deus levando vidas para Ele. A palavra de Deus diz que quem ganha a alma sábio é. Então, eu propagando o amor de Deus, trazendo o reino dele aqui, trazendo justiça, trazendo a paz de Deus aqui, trazendo o amor dele para o meu próximo, fazendo o meu melhor para o meu próximo, levando ele a conhecer quem é Jesus, eu estou cumprindo a chamar a presença de Deus aqui. Porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o Tekiá está sendo profetizado ali, sentido profético do Tekiá. Depois vem... Eu quero colocar no Shevarim a couraça da justiça e o cinturão da verdade. Porque a justiça e a equidade nasceram na base do trono de Deus, né? O meu arrependimento, minha confissão, minha culpa, a saída dos pecados só ocorrem quando opera a verdade e a justiça de Deus. A verdade é que eu sou pecador e a graça que é a justificação. Certo? Então, quando eu coloco a couraça da justiça
E eu vou estar cingido meus lombos com a verdade, vou estar resguardado de que o meu orgulho, ele não vai estar na frente da justiça de Deus, da justificação pela graça. Eu vou estar dizendo que não vou estar escondendo. A palavra de Deus diz que enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Quando eu confessei, a situação já foi outra. Então, quando eu estou com a couraça da justiça, o cinturão da verdade, eu opero no sentido profético do Shevarim, ok? Depois, o teruá, que é alerta para a batalha, propriamente dito. Porque até então esses instrumentos são instrumentos de defesa, né? Instrumento que, se eu tiver despercebido, vier uma flecha, bateu na couraça, vai defender de certa forma, mas não é o ideal para se defender, porque a palavra de Deus diz que a gente defende as flechas, os dardos inflamados, com o escudo da fé. E nós vamos contra-atacar com a espada do Espírito. Então, o sentido para a batalha, você já deve estar pensando aí, a espada do Espírito e o escudo da fé. Estando alerta, você sempre vai estar se defendendo com a sua fé. Você recebeu uma palavra, você levanta a sua fé, mas olha, a palavra de Deus, levantou sua fé, defendeu. Eu creio em Deus. Deus está no meu lugar. Deus está na minha defesa. Aí logo Deus vai vir colocar na sua cabeça, vai lembrar de você da palavra dele que você está estudando. Então alguém veio, falou alguma coisa, levantou o escudo da fé, eu creio em Deus. Aí sacou a espada do Espírito, que é a palavra. Então, porque está escrito que Deus é o guarda de Israel que não te escanejará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, eu não vou ser atingido. A espada do Espírito afiada, né? Então, é muito bom você manejar bem a espada, né? Para você se defender. Vamos lembrar que Jesus, o próprio Mashiach, ele foi levado para o deserto e ali ele foi tentado. A primeira coisa que não está escrito, mas é implícito, mas nós entendemos, que quando Satanás foi para tentar ele já tinha na mente dele o escudo da fé levantado, ele já tinha fé em Deus, que Deus, o plano que Deus tinha para ele era um plano perfeito. Eu vou, numa outra ocasião, falar sobre o que eu entendi sobre a tentação, não a tentação, mas aquela frase que Jesus fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Eu quero explicar isso com mais calma, mas basicamente eu entendo que o sofrimento da cruz não era um peso para Jesus, mas o problema era receber sobre ele o pecado. Já que a gente está falando do Shevarim, do arrependimento e tal, Jesus ele foi imaculado, sem mancha, sem nada, ele foi para a cruz. E o sofrimento dele começou justamente antes dele ser preso como um malfeitor. Por quê? Porque ele sabia que naquele momento que ele já fosse preso, ele receberia nele os pecados da humanidade toda. E aquela carga de pecado, o que separa o homem de Deus? É o pecado. Só o pecado separa o homem de Deus. Quando ele vira ali na cruz, levanta os olhos e fala assim: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Né? Quando ele fala assim: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Ele não está pensando que Deus abandonou ele porque ele está sofrendo lá na cruz e a dor está tão grande que ele não consegue mais enxergar Deus perto dele, mas ele entende que por causa do pecado ele teve a separação. Só que quando a gota de sangue cai no chão, depois quando ele fala está consumado, num sentido profético ele fala está consumado, ali o véu do templo se rasga de alto a baixo e o projeto é cumprido. Tem muitas pessoas que falam, quando Jesus morreu teve uma festa no inferno. Não quero entrar muito nesses detalhes, mas eu não creio nisso. Eu creio que a maior derrota que o diabo teve foi Jesus virar e falar está consumado, em suas mãos eu entrego no Espírito. Foi a maior derrota. Porque ali eles entendiam o que estava acontecendo no mundo espiritual. Muitas pessoas não entendem, mas os demônios entendem o que está acontecendo, porque eles vivem no mundo espiritual, eles vivem nessa esfera. Então eles sabiam o que estava acontecendo. Mas não é o nosso foco falar sobre isso agora. Uma outra ocasião a gente vai falar. Então, escudo da fé e a espada do Espírito com um ato profético para o toque teruá, que é a chamada para a batalha. Então agora, quero falar para você do Tekiá Gedolá,
que vai ser o quê? A salvação. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, olha que legal! No seu nome nós expulsamos demônios, os demônios se sujeitam, quando a gente fala sai, eles saem e tal, que legal. Aí Jesus falou assim: olha, muito bom, mas não fique feliz por isso. Fique feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então nós estamos cumprindo com o Tequiagdo lá, com a salvação, nós estamos cumprindo esse mandamento, esse ensino que Jesus deu. Para nós ficarmos felizes, não porque a nossa tarefa, não porque a nossa vocação, nós estamos executando ela com êxito, mas porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, salvação, eu vou estar com Jesus, eu vou estar na presença de Deus, é o Tequiá. E Gedolá, porque vai ser na eternidade. Amém? Então, a salvação, ela é a razão do evangelho da lei e dos profetas. Mas ele é uma adoração Gedolá, pois ela vai estar no milênio com o Messias e pela eternidade. Ok? Espero ter abençoado vocês com esse vídeo. Fique no Shalom do Mashiach. Amém. Shalom.